Então, hoje nós trouxemos uma pessoa especialista aqui para falar sobre inventário. É o Dr. Francisco Coletti. Dr. Francisco, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Você, além de advogado, você é mais procurador do município De São Paulo. de São Paulo. Agradeço muito suas palavras, Darcy, como sempre, gentilíssima. Sim, eu sou advogado. Eu me formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Direito USP, onde eu fiz especialização em Direito de Empresas. Sou, procurador do município de São Paulo, aposentado, carreira que eu ingressei por concurso público. Fui membro do Instituto dos Advogados, sou sócio titular, associado titular da Associação dos Advogados de São Paulo e inscrito na OAB São Paulo, sob o número 62810. Eu fico honrado, boa tarde a todos os espectadores, eu fico honrado com o convite da Darcy, espero poder contribuir de algum modo. Mas vai contribuir sim, e nós precisamos desses ensinamentos aqui quase que diário, né? Porque a gente sabe que tem internet hoje, né, doutor Francisco? E qualquer causa de justiça a gente vai lá e pede, o Google dá umas informações para a gente, mas nada como ter um advogado conhecido da gente, igual médico, advogado é igual médico. Você tem aquele conhecimento com o advogado, você fica com ele porque você tem confiança, isso precisa na família. E chamar o advogado sempre antes do problema, não depois, porque depois do problema fica mais difícil. E eu quero te agradecer as vindas aqui. Eu quero saber um pouco mais do inventário para nossos internautas também. Em hipótese de falecimento, há prazo para abrir inventário? Sim, há prazo, Darcy, o prazo para abrir o inventário é de 90 dias contados do falecimento. Agora, sim, como você disse antes, Darcy, é imprescindível a contratação de um advogado para assessoria em qualquer questão judicial, inclusive inventário, que é muito importante, mesmo no inventário extrajudicial, que acho que a gente vai falar um pouquinho acerca disso, é imprescindível a presença de advogado, previamente, inclusive, para orientação e planejamento do processo sucessório. É verdade, porque depois dá muito mais trabalho, né? Parabéns. No que a essência consiste o processo do inventário? Qual a diferença entre espólio e inventário? Eu sempre estava curiosa para saber isso, que a minha advogada falava. Eu falei, agora eu vou ficar mais sabida ainda com a sua informação e os nossos internautas também. Bem, gente, inventário é o processo judicial, é o procedimento que visa formalizar a transferência de um patrimônio de bens para os herdeiros. Esse é o processo, o inventário é o processo. Ao passo que espólio é o conjunto dos bens que integram esse inventário. Então, o espólio é o conjunto de bens, inventário é o procedimento, quer dizer, há atos pré-determinados que devem ser cumpridos para que haja essa formalização da transferência de bens. Eu estou falando formalização da transferência de bens, por quê? Porque, na verdade, os herdeiros recebem os bens, ou seja, herdam os bens no exato momento do falecimento do autor da herança. E o processo de inventário é só para formalizar essa transferência. Posso interromper um pouquinho? Por favor. Quanto a isso, me veio aqui na ideia. Vamos supor que o pai faz a divisão dos bens em vida. E ele falou, isso aqui é seu, isso é seu, isso passou no nome dos filhos. Aí já está passado no nome dos filhos. Vai ter inventário também da mesma maneira? Não, se todos os bens foram transferidos em vida e não há nenhum problema, por exemplo, de desrespeito à legítima de algum herdeiro, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não há necessidade, não. Se não há bens a serem partilhados, não há necessidade de se proceder ao inventário. Não há necessidade. Não há necessidade. Olha, isso aí, gente, é uma coisa muito importante para que vocês tomem conhecimento, porque a gente sempre pensa que tem alguém, e há advogados também, né? Precisa fazer, precisa isso, precisa aquilo. Então, eu acho que é uma
e um esclarecimento muito importante que o doutor Francisco está nos dando. Vamos ver aqui também, tem o que significa inventariante, qual o processo de indicação, nomeação, e o que deve fazer o inventariante. Bem, inventariante é o gestor da herança, é o que administra a herança, administra o espólio. Ou seja, ele recebe aluguéis, firma eventualmente contratos, ele procede a uma representação judicial do espólio perante outros processos, outros interesses. Então, esse é o inventariante. Ele normalmente é indicado, há uma ordem no código que prevê quais as pessoas que devem ser, em primazia, indicadas como inventariante. É o cônjuge sobrevivente, o cônjuge superstite, na ausência de um cônjuge sobrevivente, algum herdeiro, normalmente o herdeiro que estiver mais afim com o processo, com os negócios do falecido, também terceiros que tenham participado efetivamente da gestão dos negócios quando o autor da herança era vivo, e, na hipótese de uma ausência de alguém com possibilidade ou com interesse de ser inventariante, o juiz do processo judicial, então, nomeia um inventariante dativo, normalmente algum advogado que atua que é de confiança do juiz. Tá. No caso que você tem um inventariante, já como um advogado inventariante, quando os pais, o último, faleceu, aí você pode continuar com esse inventariante ou normalmente deve-se nomear um da família? Ou pode? É uma opção da família continuar. Perdão, Darcy, eu não entendi. Assim, Quer dizer, eu tenho agora um inventariante. Estou fazendo um processo de inventário, tá bom. Tenho inventariante antes da morte da minha família, por exemplo. Bom, meus pais se foram, aquele inventariante já perdeu a conexão, já acerta o inventário e acabou, ou pode nomear um da família, ou ele pode continuar, aquele inventariante que era advogado. Pode continuar? Olha, na verdade, o inventariante dativo pode ser substituído a qualquer momento, desde que haja condições processuais, desde que haja condições que privilegiem os herdeiros, com a nomeação de alguma outra pessoa, sobretudo se for parente, cônjuge sobrevivente, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o inventariante dativo dá-se na ausência de algum inventariante que seja um cônjuge sobrevivente ou que seja um herdeiro necessário que possa administrar os bens. Também há uma hipótese, que é um pouquinho mais remota, quando há uma discussão muito abrangente, muito grande, muito intensa, entre duas pessoas, dois herdeiros, ambos pretendendo ser o inventariante. Quer dizer, nessa hipótese, talvez o juiz, entendendo que seria mais producente para o inventário, para a tramitação do processo, sugere a indicação ele indica um inventariante dativo. Poxa, nossa, que boa inclusive explicação. é remunerado, quer dizer, importante as partes todas saberem que o inventariante dativo nomeado pelo juiz é remunerado, ou seja, o juiz, no ato da nomeação, arbitra o valor dos honorários do inventariante dativo. Muito obrigada. Agora, vamos ver mais coisas aqui que a gente tem anotado, que são coisas interessantes para a gente saber. O inventário pode processar-se extraconjugalmente, mesmo na hipótese de testamento e de herdeiros menores, há vantagem jurídica ou econômica em optar-se pelo inventário extrajudicial, sem a concordância de todos os herdeiros? Darcy, essa sua pergunta é muito boa, é muito importante, até porque esse assunto mudou, mais ou menos, é recente a mudança acerca do entendimento dessas questões. O inventário pode se dar de maneira judicial ou de maneira extrajudicial, através de um cartório de notas. O extrajudicial
ele pressupõe que haja um acordo entre os herdeiros. Ou seja, o inventário extrajudicial não comporta discussão. Ou todos concordam com a forma da partilha e seus pagamentos, ou não há possibilidade de fazer o extrajudicial. Seria necessário, em caso de dissenso acerca da partilha, seria necessária a propositura de uma ação judicial de inventário. Eu falei que é recente esse assunto, por quê? Até pouco tempo não se podia fazer o inventário extrajudicial se houvesse testamento. Hoje em dia não há mais impedimento para que isso ocorra. Ai, que bom. Há apenas a necessidade de previamente ao procedimento do inventário extrajudicial que se proceda judicialmente, aí precisa ser judicialmente, a aprovação do testamento, aprovação e registro do testamento através de uma vara judicial, aqui em São Paulo, alguma vara da família das sucessões. Então, quer dizer, hoje em dia não há mais impedimento, mas há necessidade desse procedimento prévio. Com menores também, hoje em dia, isso foi uma mudança muito importante, também não há, havendo menores como herdeiros, não há mais necessidade de se proceder o inventário judicial. Há possibilidade também, a critério dos herdeiros, de se proceder o inventário extrajudicial. Apenas aí há uma providência a ser tomada, inclusive pelo cartório, de que, quando feita a minuta da partilha de bens e pagamentos, essa minuta é submetida ao Ministério Público de São Paulo para que observe se os interesses dos menores foram devidamente observados. Se não foram observados, ele dá um parecer contrário, há que se fazer a mudança ou então se mudar a via de extrajudicial para judicial. Mas isso também é muito raro de acontecer. Muito bom. Boa explicação. Uma boa aula para a gente. Nossa. Qual a ordem de sucessão? Quais os herdeiros necessários? O que é herdeiro testamentário, né? Testamenteiro. E a legítima dos herdeiros necessários. Isso é muito importante. Realmente, esse assunto é importante. Muito importante. Os herdeiros necessários são os descendentes, portanto, filhos e netos. Se houver o falecimento do filho, herda um neto, se houver. Né? São os descendentes, o cônjuge sobrevivente, herdeiro necessário também, e os ascendentes. Esses são os três herdeiros necessários. O cônjuge e os descendentes concorrem com a herança de igual força, igual parte. O testamenteiro é uma figura nomeada pelo autor da herança, aquele que procede, o autor do testamento, aquele que procede à lavratura do testamento, que dá as instruções que devem constar do seu testamento, nomeia normalmente um advogado, alguém conhecido, algum parente, alguma pessoa de sua confiança, para que seja o testamenteiro. A função do testamenteiro é apresentar em juízo ou fora dele, quando para quem de direito, o testamento deixado pelo falecido e zelar que ele seja efetivamente cumprido. Essa é a figura do testamenteiro, que também pode ou não ser remunerado a critério do autor do testamento. Essa é a figura do testamento. A questão da legítima, isso nós precisaríamos demorar uma hora para conversar. Uma hora para explicar. Não é propriamente explicar por cima, mas né? de situações que decorrem disso. Né? Isso quer dizer o seguinte: o autor da herança, quer dizer, o falecido, não pode, previamente ao seu falecimento, excluir qualquer herdeiro necessário da parte que denomina-se legítima. Sim. Vejam bem, a pessoa possui 100. A legítima dos herdeiros corresponde 50. Sim. A pessoa pode dispor livremente de 50%, de 50. Ele não pode dispor de 100. Sim. Então, para esses 50, ele pode testar ao cônjuge, isso é muito comum, pode testar
a uma instituição de caridade, ele pode testar para quem ele quiser, mas ele tem que respeitar aqueles outros 50%, vamos falar até 50%, que seria devido ao herdeiro necessário. Ele não pode desrespeitar a legítima do herdeiro. Se desrespeitar, isso pode ser corrigido, inclusive judicialmente, através da anulação da passagem do testamento ou que não tenha sido respeitado. Aqui também há um assunto que também eu não posso deixar de mencionar, embora eu disse que isso pode ter um desdobramento. Quem sabe, se a de critério da Darcy, a gente pudesse fazer um bate-papo exclusivamente acerca desse assunto. Vamos fazer, sim, vamos fazer, doutor. Darcy, olha, veja bem, isso que acontece se a pessoa, durante a vida, doou, por exemplo, para um filho diversos bens que compreenderiam mais de 50% do seu patrimônio. Durante, doação em vida de ascendente para descendente, presume-se adiantamento de legítima. Sim. Então, se ele tiver doado mais de 50%, essa doação também é passível de ser anulada. Então tem... Ou tem que observar que qualquer doação feita por ascendente e descendente, é uma hipótese, implica em adiantamento de legítima. Presume-se adiantamento de legítima. Na hora de dividir os outros bens, tem que descontar aquela parte. Tem que se descontar aquela parte, tem que ser considerada... Descontar não sei, mas tem que ser considerada aquela parte para não haver prejuízo dos demais herdeiros necessários. Muito bem. Isso é importante, viu, Darcy? É muito importante. Isso suscita muitos problemas, que é muitas vezes comum até em famílias tradicionais, por exemplo, famílias árabes, tendem a doar os bens para o primogênito, o homem. A família italiana também. Família italiana também. Também é assim. Assim, então eles acham que pode dar para um e depois não é descontado, né? Não pode. Isso suscita alguns problemas, sabe? Então, essa hipótese figura como adiantamento legítima, que se desrespeitar o valor máximo da legítima, tem que haver uma compensação com os demais herdeiros para que esse desrespeito à legítima não se perpetue. Muito bem, muito obrigada. Foi uma pergunta muito importante, né, gente? Não só para mim, como para vocês também. Porque como a gente vê briga de família por conta disso. Eu dei a casa para ele. Eu fiz adiantamento, eu posso dar para quem eu quero. Não é assim, né? Justiça tem que ser um ponto, não tem mais para menos. Justiça é lei, tem que seguir. Então, acho que essa resposta sua aí foi incrível para a maioria das famílias. Agora, deixa eu ver qual a pergunta curiosa que eu posso fazer, que nós estamos com 10 minutos, como passa rápido. O companheiro equipa-se ao cônjuge para fins sucessórios? O companheiro é herdeiro necessário? Interessantíssima a sua pergunta. Hoje em dia não se discute mais isso. Houve uma época que havia uma discussão judicial muito intensa acerca da situação jurídica do companheiro em caso de falecimentos e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em todas as situações de direito de família, há uma equiparação absoluta do companheiro com o cônjuge. Companheiro, vamos deixar claro, quem é o companheiro? O companheiro é aquele que vive com outra pessoa em união estável. Inclusive, hoje em dia também não há mais distinção, não há mais necessidade de que sejam de sexos distintos. Hoje, o companheiro e o casal, o cônjuge, podem ter o mesmo sexo. Isso é importante. Então, dessa maneira, o companheiro e o cônjuge, sim, são herdeiros necessários. Herdeiro necessário. O doutor Francisco vai ter que voltar uma outra oportunidade para falar também sobre como que se diz,
união estável, fica com o cara tem uma mulher, aí ficou com essa, teve um filho aqui. Isso é importante, viu? Muito importante. As pessoas perguntam demais isso aí. Porque a família... E pede também pelo WhatsApp para trazer pessoas assim, nesse sentido, que estão precisando dessa informação. Hoje em dia o conceito de família é muito abrangente. E todo o direito de família, ele é baseado no Instituto da Família. Então, isso tem uma repercussão muito grande em todos os aspectos do direito de família, inclusive no sucessório, que nós estamos falando. Vamos fazer uma outra Então, entrevista a questão do cônjuge, ele herda como herdeiro necessário e o companheiro, da mesma forma, herda como necessário. Aí teria que ver o regime de bens, tanto do cônjuge como o regime de bens da união estável. Porque a união estável, muitas vezes, embora seja uma situação de fato, muitas vezes ela é regrada através de escritura, ou mesmo documentos particulares escritos entre as partes, entre os interessados. Então, hoje nós sabemos que o cônjuge casado em comunhão universal de bens, ele não herda. O cônjuge e assim também o companheiro que vive com outro em união estável, sob o regime da comunhão universal de bens. Também não herda, olha que curioso, Darcy, também não herda aquele cônjuge casado sob o regime da separação obrigatória de bens. Então, tem-se por obrigatório. Aliás, essa parte que antes se dizia que era por 70 anos, casado acima de 70 anos, teria que se casar em separação obrigatória de bens. Isso caiu. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, até acho que foi em 2024, deu o entendimento de que não, eles podem sim casar sobre o regime que escolherem. Quer dizer, você obrigar o idoso que tenha mais de 70 anos, que aliás hoje em dia é meio controvertido se seria propriamente um idoso, mas acima de 70 anos antes teria que casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Hoje em dia não. Presume-se que o idoso, sendo capaz, estando com a sanidade preservada, ele pode escolher o regime que ele deve casar-se. Quer dizer, é algo natural, quer dizer, ele não pode ser tolhido da sua liberdade de decidir. Há também outras situações que tem que casar sobre o regime da obrigatoriedade de separação, casamento entre pessoas de 16 e 18 anos. Tem que ser o regime também da separação obrigatória de bens. Bom, mas eu estou já derivando um pouquinho do tema. Sim, esse não herda, quer dizer, o casado em regime de separação obrigatória não herda, né? E também aqueles casados em comunhão, isso é importante, Darcy, casado em comunhão parcial de bens, ele só herda se houver pelo cônjuge falecido ou companheiro falecido, bens particulares. Ele não herda sobre os bens comuns, até porque bens comuns já eram dele, metade dele, né? Então, isso é muito importante. Esse aspecto aí de herdar apenas sobre os bens particulares suscita muitas discussões. E esse assunto eu também gostaria, Darcy, eu falei, enfim, mais ou menos é isso aqui que eu disse, mas esse tema é tão importante e eu sou tão procurado sobre esse tema que talvez a gente pudesse também falar um pouquinho sobre isso quando formos fazer o segundo programa. Vamos fazer o segundo programa. Esses temas todos são é difícil a gente conseguir dar uma resposta que eu não quero ser naquele lugar comum, né? Que os advogados sempre quando perguntados eles respondem, depende, né? Depende, claro. Olha, gente, aqui ele está dando uma consultoria gratuita, mas vocês estão vendo o conhecimento que o doutor Francisco tem, né, gente? Inventário, cônjuge, separação. E ele vai voltar aqui, porque tem mais coisa que a gente vai querer saber. E eu tenho certeza que quem está assistindo também está curioso para saber mais e vocês vão ficar à vontade para pedir o serviço dele. E pode ligar para Darcy, ligar para ele vai deixar aqui no final. Nossos minutos já terminou, produção? 4? Tem 4 minutos, Darcy, doutor? eu poderia falar um negocinho sobre o ITCMD?
Pode falar. Bom, o ITCMD é um imposto que incide sobre herança, conhecido também como Imposto Causa-Mortes. Sim. Esse imposto no estado de São Paulo tem alíquota de 4% e a base de cálculo é o valor da herança. Portanto, ele não incide sobre a meação do cônjuge ou do companheiro, que já era dele. Portanto, não pode, não é herança. A meação não é herança. A meação decorre do regime de bens do casamento. Então, ele incide sobre a herança deixada. E se não for observado, e o prazo para pagamento é de 180 dias da data do falecimento. Isso é uma questão também que suscita muitas questões. Porque, vejam bem, num processo judicial ou até mesmo para propiciar a elaboração de um documento, de um testamento de um inventário extrajudicial, demanda a coleta de vários documentos, providências inúmeras, que muitas vezes demandam mais tempo do que 180 dias. No judicial, então, isso é muito comum. Bom, e como é que fica a história? Teria que pagar o inventário demorando mais de 180 dias, haverá necessidade de se pagar multa de 20% sobre o valor do imposto, ou mais juros, mais correção monetária e tudo mais. Isso é uma questão que suscita também, até hoje, questões judiciais. Embora haja um posicionamento maior, uma tendência jurisprudencial efetiva, de considerar que se não houve ninguém tardou para que o processo se concluísse, que os 180 dias, os 30 dias, consta-se 30 dias da homologação da partilha, o julgamento do inventário propriamente dito. Então, isso facilitou muito. Quer dizer, você faça uma petição para o juiz no curso do inventário, falando, olha, excelência, eu quero que seja determinado que o cálculo do ITCMD seja procedido sem multa ou correção monetária, sem juros, porque, embora tenha demorado mais de 180 dias, nós teríamos, então, mais um prazo extra, que decorre do caput do mesmo artigo da lei que fala dos 180 dias, teríamos mais 30 dias para fazer o pagamento a partir do julgamento do inventário. E as pessoas que estão nos assistindo, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem palestra, se vocês quiserem qualquer tipo de serviço, prestação de serviço do Dr. Francisco, ele está à disposição. Inclusive no meu prédio, que tem tanta gente que vem a perguntar, que meu marido ele é administrador e ele lida com o setor imobiliário, entendeu? Consultor imobiliário. Então, ele trabalha muito com esse negócio na venda de imóvel, ele trabalha demais com esse tipo de divisão de bens, ITCMD, ele está sempre resolvendo esses problemas sem ser um advogado. Eu acho que um curso, palestras referente a isso, eu acho que vai ser muito bom. Não falamos, por exemplo, de alvarás. Alvará, então, ficou aqui comigo várias perguntas que eu tenho curiosidade, que eu também não pude falar. Mas nós estamos vindo aqui hoje, nós estamos trazendo nesse curso que eu vou falar agora, gente, do dia 28, que será 20 anos da TV Tudo Web. Então, nós vamos fazer na Lília Gonçalves este evento. Nós estamos lidando com profissionais de alta categoria. E eu gostaria que você falasse o teu telefone, o WhatsApp, como que faz para te encontrar, se alguém quiser te contratar. Darcy, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom para mim, gostei muito das perguntas, parabéns. Espero ter sido esclarecedor nesse pouco tempo que nós dispusemos. Darcy, eu tenho um problema. Eu não posso, por um impedimento ético, divulgar publicamente meu telefone. Mas sim, você dispõe do meu contato, eventualmente, se houver alguém do Plur que queira, você pode repassar. Mas eu diretamente, por é como médico, né? É como médico, por um preceito ético, eu não poderia fazer. Muito obrigado. Muito obrigada eu, doutor, pela presença aqui. Obrigada Agradeço mesmo a todos os espectadores. Realmente, para mim, é uma oportunidade ímpar participar da TV Tudo. É muito conhecida, muito conceituada. Parece que tem 2.700.000 inscritos. Então, há uma abrangência muito grande da TV Tudo. Para mim, foi um privilégio participar dessa entrevista. E estou, sim, à disposição da Darcy para
for o caso, fazermos Isso, outro, vamos sim outro trazer programa mais vezes. esclarecendo outros aspectos. Tá. A todos, muito obrigado. Eu quero já só dizer, gente, que há 20 anos de TV Tudo, na Lília Gonçalves vai ser dia 28. Espero todos vocês. Tenho o convite para premiados e convidados. Então, foi um convite para cada um. Eu estou te premiando, porque aquela pessoa me seguiu, aquela pessoa me apoiou. Então, nada mais do que dar um troféu simples, mas é de coração, honra ao mérito dessas pessoas que tiveram que prestigiaram o meu trabalho, que me seguiram. No Paraná, se eu pudesse, eu daria para um monte de gente lá que está acompanhando. Então, Cascavel, em todo o território do Paraná. Então, eu quero agradecer muito vocês. Estaremos lá, quem quiser ainda, para convidados, ainda tem lugar. 98540 2885. E nosso canal, desde que eu estou na TV, do dia 8 de março de 2025, nós já tivemos 29 milhões de pessoas que passaram pelo nosso canal. Isso é um motivo de orgulho, sim. 29 milhões. Então, ela alcançou assim uma importante, assim, como se diz, conexão com as pessoas. E já cobri eventos em tantos lugares. Quero agradecer a Madalena, de João Pessoa, que está vindo para cá, a mãe da baronesa, onde cobriu o evento, o Cicinho Lima, deputado estadual de João Pessoa. Com certeza vamos representar muito bem João Pessoa aqui, a cidade de João Pessoa, como eles me representaram lá na cobertura dos eventos que eu fiz em João Pessoa. Já sou muito conhecida. Muito obrigado. Espero vocês de braços abertos.